eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele mandar. Você pode repetir isso comigo? Façam tudo que ele mandar. Pode pular, filha. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação, ou para se purificar nos cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metredas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e as encheram até a borda. Vamos parar aqui? Pode parar até aí. Esse milagre é algo sobrenatural, mas existe algo tremendo para nossas vidas nessa noite, porque o primeiro milagre de Jesus, ele simboliza que ele não era uma pessoa comum. O primeiro milagre de Jesus já sinalizou para aquela família que aonde Jesus está, a alegria vai continuar. Esse milagre sinalizava para aquela família que estavam todos eles preocupados. Por quê? Porque o vinho naquele momento, e a gente precisa entender que você que vai casar, ou você que já casou, o seu casamento foi talvez uma festa de 3 horas, 4 horas, e essa festa ia durar uma semana no mínimo, e quando acabava o vinho, as pessoas ficavam tristes na festa, porque era comum ficar 7 dias festejando o casamento. E eles chegaram no momento da festa, onde os convidados estavam ainda esperando, e acabou o vinho que simbolizava alegria, mas Jesus estava ali. Então, a primeira lição que eu tenho desse milagre, que é extraordinário, é que Jesus é o Rei da alegria. Ele transforma a nossa vida em uma vida alegre, porque a alegria, ela é um estado no espírito, e a alegria tem que ser um estilo de vida para aqueles que têm Jesus dentro dele. Porque se a gente tem Jesus dentro da gente, a gente pode passar a tribulação, pode ficar chateado, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela precisa vir no outro dia. Nós precisamos entender que nós somos uma geração que pode mudar qualquer quadro que está à nossa volta, porque nós servimos a um Senhor que pode mudar a vida, não só de uma família, mas a vida de todas aquelas pessoas que estavam naquela festa. E a partir daquele momento, milagres de Jesus começaram a multiplicar, a se multiplicar. E eu quero dizer que o que Jesus pode transformar na sua vida ainda hoje? Talvez você esteja aqui e você possa dizer para mim: pastor, eu preciso de uma área na minha vida que precisa de uma transformação sobrenatural. E a melhor coisa que eu posso fazer por você é orar por você. Mas a transformação, ela começa a acontecer internamente. O milagre começa a acontecer dentro da gente, através da nossa fé. Agora, isso não quer dizer que você ore uma vez e pare de orar. A mãe de Jesus, ela estava lá, e ela viu o sofrimento daquela família e diz: olha, eu tenho alguém que pode resolver esse teu problema. Eu sei que alguém vai fazer. E eu fico pensando, sou eu pensando. Não está na Bíblia isso, que fique registrado. Mas eu fico imaginando como que Maria, diante de algo extraordinário daquele jeito, daquela transformação, como é que Maria chega para Jesus e diz assim: filho, faz aquele negócio de novo aí. Que negócio de novo? Aquele negócio de transformar água em vinho. Você já sabe que você sabe fazer. Porque ela foi com tanta convicção para ele, dizendo: não, ele pode fazer. Eu fico imaginando se Jesus já não teria feito isso outras vezes na casa dele. Por quê? Porque na casa de Jesus nunca vai faltar alegria, irmãos.
Na casa de Jesus nunca vai faltar o pão, nunca vai faltar o vinho, nunca vai faltar, porque onde Jesus está, nada falta. Então, quando ela chama Jesus para fazer uma transformação, é porque ela já sabia que ele era capaz de fazer, porque senão ela ia passar vergonha. Você imagina uma pessoa falar para os serviçais assim: ó, você vai fazer tudo que ele mandar, mas o que ele vai fazer? Não, ela tinha convicção que o filho dela, que era Jesus, poderia fazer. Fala assim: Jesus pode mudar qualquer coisa. Então eu queria que você entendesse, queria que você conversasse com ele aí, porque ele está aqui. Eu queria que você começasse a falar para ele assim: Senhor, eu preciso que o Senhor mude alguma coisa lá na empresa onde eu trabalho. Senhor, eu preciso que o Senhor mude alguma coisa lá no médico onde eu vou. Eu preciso que o Senhor mude um diagnóstico que eu tenho. Senhor, eu preciso que o Senhor transforme alguma coisa. Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, o meu relacionamento. Eu preciso que o Senhor transforme. Eu preciso que o Senhor transforme meu pai. Eu preciso que o Senhor transforme a minha mãe. Eu preciso que o Senhor transforme algo na minha vida. Eu queria que você entendesse que às vezes, diante desse momento, a gente às vezes passa um momento conversando e perde o time, perde a chave que é para ser virada. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Há alguma coisa na sua vida que precisa de transformação. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é especialista em transformar a escassez em abundância. Então, se eu fosse dar um ponto para essa mensagem, o primeiro ponto é: o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é capaz de transformar a sua escassez em abundância. Nós precisamos entender que a abundância do Senhor não é como o mundo faz, porque a abundância do mundo uma hora acaba, mas aqueles que estão em Cristo, meu irmão, recebe uma palavra e são prósperos. E o Senhor, Ele diz assim, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele está dizendo: eu vou suprir toda a sua escassez. Eu sou Deus que cumpro em você a minha palavra. É por isso que você nunca vai ver um crente mendigar o pão. É por isso que você nunca vai ver a descendência dele passar necessidade. Sabe por quê? Porque Deus supre as necessidades. Vocês estão aí, irmãos? Se vocês não tiverem, eu vou embora, hein? João 2, versículos 6 e 7. Ele fala: enche as talhas, enche os potes. E eles encheram até em cima. Onde falta o recurso, há espaço para sobrar milagres. Aonde está faltando o recurso humano, o braço do homem, é por isso que a igreja ela cresce sem dinheiro. É por isso que às vezes o tesoureiro, quando começa a fazer as contas, fala: está no vermelho, mas chega no final do mês, dá tudo certo. Por quê? Porque o nosso Deus é capaz de mudar o quadro. Fala assim: aonde falta recurso, sobra milagre. Sabe por que às vezes aquelas pessoas mais humildes, elas são felizes às vezes? Eu fico imaginando isso. Venho de uma família muito humilde, e eu vim de uma família humilde de verdade, onde em 1985, 86 ainda não tinha luz elétrica na casa da minha avó. 84 que eu acho que chegou a luz elétrica lá, em Teresópolis. Não estou dizendo muito longe não, estou falando em Teresópolis, na roça de Teresópolis. Mas eu fico lembrando daqueles quadros. A gente adolescente, mesmo sem luz, era o melhor lugar para a gente ir, era lá. O melhor lugar para mim ir era na casa da minha avó. Sentia aquele cheiro do fogão de lenha, casa de barro, e a gente era feliz lá, meu irmão. Eu nunca vi os meus primos que moravam lá com tristeza. Era uma bola que era furada, a gente tinha que encher ela toda hora. Quem lembra da bola dente de leite? É desse jeito, a bola furava, a gente enchia, e aí arrumava aquela bomba de bicicleta para encher aquele negócio. Toda hora ela tinha que encher porque ela estava furada, mas a gente era feliz. Olhava a cabeça do dedo tudo repelada,
chutava as pedras lá e tal, e a gente era feliz. Isso me deixou capaz de entender que não é o meu estado hoje, que eu posso ter algumas coisas, moro onde eu moro, tenho o que eu tenho um bom emprego, não é por isso que eu sou feliz. Eu sou feliz porque Jesus está dentro de mim, Ele é o rei da felicidade, porque há muito tempo atrás eu também já era feliz. Você está entendendo? Então, onde tem a falta do recurso, vai ter sempre o milagre. Então, na casa da minha avó era muito humilde, mas quem chegava lá tinha comida, meu irmão. Podia chegar com quem quisesse. De vez em quando, minha mãe fazia uma caravana, levava para casa da minha avó, chegava lá com 5, 6 pessoas, e tinha comida, não faltava. Nós precisamos entender que os recursos eles vêm. As talhas estavam vazias, a festa corria o risco de acabar, e naquele tempo a vergonha era muito grande quando uma festa acabava. Tu imagina aí, você faz aniversário do seu filho e da sua filha, na hora de dar o saquinho surpresa, tem mais criança do que os saquinhos. Quem faz festa, não é difícil isso, irmão? Eu não sei, porque no meu tempo a Cristina que controlava essas coisas de saquinho, eu nunca me preocupei com isso, de verdade. Era tudo com Cristina. Mas eu fico imaginando se não dá um calafrio dentro da pessoa, né? Fala, meu Deus, aquele fulano não vai receber, aquele menininho que está aqui não vai receber o saquinho. Quem já passou por isso? Tu imagina numa festa de casamento dessa? Tu imagina numa festa de casamento desta, onde estava ali, talvez a cidade toda, irmãos, que a gente está falando de uma cidade pequena. A gente está falando de uma cidadezinha de Nazaré, pequena. Irmão, eu estive lá em Israel, conheci essa cidade, até hoje ela é pequena. Então talvez a cidade toda estava ali. A cidade toda estava ali em Caná da Galileia, do ladinho. E os caras olharam para Jesus e falaram, o que ele vai fazer? E eu falo, os caras, eu estou dizendo os 12 dele, os discípulos dele, o que ele vai fazer agora? Jesus, ele começa a dar uma ordem, e ele começa a fazer o milagre, sem esparramo. Ele fez com que a água virasse o vinho e pronto. Hoje, esse mesmo Deus, Ele pode transformar a sua falta financeira, sua falta emocional, sua falta espiritual. Ele pode dar suprimento para você em todas as áreas da sua vida. O que você precisa é crer, porque a fé dessa mulher foi muito grande, da mãe de Jesus. Ela falou, faça tudo o que Ele mandar. Nós precisamos entender que Ele não age, o nosso Deus, Ele não age com a lógica humana, porque nós estamos acostumados na exata. Nós estamos acostumados a fazer conta de 1 mais 1, 2 mais 2. A gente está acostumado a fazer conta. Mas no reino de Deus não, irmãos. No reino de Deus não tem isso. Ele faz o extraordinário. Amém ou não amém? Ele age, na realidade ele não age com a conformidade da lógica humana, mas segundo a graça e a multiplicação do reino dele. Por isso que quando ele chega aqui na terra e ele ensina a gente a orar, ele diz assim, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, como é na terra, como é aonde? Como é? Está entendendo ou não? Seja na terra como é aonde? No céu. Então a lógica do Senhor era o céu. O céu, meu irmão, não é uma lógica natural, é uma lógica sobrenatural. É um lugar que não tem escassez, é um lugar onde não tem pobreza. A gente precisa entender que lá a prosperidade vem de lá, essa ausência da necessidade. Segunda coisa que eu queria dizer é que Jesus, ele transforma uma coisa que é rotina, uma coisa que é murcha, numa celebração. O problema que a gente às vezes passa é porque a gente parou de celebrar muitas coisas. Nós começamos a ser uma geração triste, meu irmão. Tem gente que fala assim, não gosto de fazer aniversário. Meu irmão, é só morrer que tu para de fazer aniversário.
Não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho. Fala para mim: eu não quero fazer aniversário, só morrer, irmão. Fica tranquilo, ninguém vai comemorar mais o teu aniversário, a gente vai até chorar no dia, entendeu? Mas quando você está vivo, meu irmão, agradece a Deus pelo amor de Jesus Cristo. Amém, irmão? Por quê? Porque Jesus, ele sempre vai querer transformar. Ele vai sempre querer transformar aquilo que é normal, natural, em algo sobrenatural. Amém ou não amém? Com Jesus, o melhor sempre vem no final. Sabe por que a gente às vezes não consegue experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Porque a gente não renova a nossa mente. Por quê? Porque o texto diz que nós precisamos renovar a mente. Romanos 12, versículo 2. Nós precisamos renovar a mente para experimentar essas coisas. Mas enquanto a gente tiver uma mente natural, a gente tiver uma mente na rotina, uma mente não voltada para as coisas que são do alto, nós nunca vamos experimentar aquilo que é sobrenatural. Nós vamos viver o natural o tempo todo. Agora, muitas das vezes, nós já vivemos coisas sobrenaturais na nossa vida. Eu pergunto para você: você já teve um momento da sua vida que você viu algo sobrenatural acontecer e você fala: cara, isso foi Deus que fez? Não pode ter sido outra pessoa, isso foi Deus que fez. Mas quantas as vezes, mesmo você passando por tudo isso, você não lembrava mais, só lembrou agora porque o pastor falou? Porque a nossa memória é curta para essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente não renovou a mente. Mas quem foi tocado e entendeu que a mente precisa ser renovada, professa a gratidão por onde passa. Ser grato a Deus é lembrar dos seus feitos. Sabe por que Davi, ele costumava dizer os feitos do Senhor? Porque ele era grato a Deus. E ele começava a agradecer até do Egito, que ele nunca passou. Ele falou: Senhor, tu és o Deus que tirou o povo do Egito, por isso que eu bendigo o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor que tirou o povo da escravidão. E ele começava a dizer essas coisas, porque quando você lembra dos feitos do Senhor, a fé começa a brotar no teu coração, e você começa a professar tudo aquilo que a sua fé determina. O nosso maior problema é que a gente às vezes para de experimentar milagres, para de experimentar coisas sobrenaturais. Por quê? Porque a nossa fé é tão pequenininha. A gente passa a nossa vida toda dizendo: pastor, não é meu momento não, estou muito fraco, estou igual a galinha da Angola, estou fraco. A gente é assim, irmãos. Nós temos que mudar disso. Sabe por quê? Porque o vinho novo simboliza a alegria que Jesus traz. E a alegria que Jesus traz, irmão, nunca mais sai. A alegria que Jesus traz nunca mais sai. Por isso que a depressão pode bater na tua porta, mas ela tem que bater retirada, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente começa a professar a palavra: pastor, mas às vezes fica ruim. Não, eu sei, irmão, que fica ruim, mas você precisa se levantar e dizer: eu não sou igual a todo mundo, eu sou filho do Rei e dos Reis. Amém ou não amém? Muitos vivem uma vida monótona, preso nas frustrações do passado, preso naquela situação que o passado te prendia. Mas quando Cristo vem, meu irmão, Ele vem restaurar o seu prazer de viver de novo. Ele vem restaurar a alegria de você viver de novo. Pastor, não tem nem mais alegria, não sei o que vai acontecer. Meu irmão, que a alegria do Senhor possa ser a sua força, renovar o teu coração nessa noite. Amém ou não amém? Ele não vem para tampar buracos da nossa vida, Ele vem para pavimentar uma nova estrada. A estrada que Jesus traz, meu irmão, é pavimentada. Eu costumo dizer que eu já errei muito na vida, ainda vou errar ainda algumas coisas, porque eu sou humano, mas eu falo isso para as minhas filhas e falo para os discípulos e para a igreja, que todos os buracos que eu caí, eu voltei lá e pavimentei para que ninguém caísse. Então por isso que quando eu aconselho alguém, muitas das vezes estou aconselhando diante daquilo que eu já vivi,
porque se deu certo na minha vida, vai dar certo na sua vida. Amém ou não amém? A gente precisa entender que Ele inaugura para a gente uma nova estrada e uma nova história. Quantos querem viver uma nova história? Quantos querem passar por uma nova estrada? A sua presença em nossa vida é capaz de mudar o luto em dança. Vamos lá em Salmos 30, acho que você não está acreditando. Salmos 30, acho que é 11. Abre para mim, minha filha, por favor. Salmos 30, 11. Salmos 30, 11. Salmos está ali, ó. Eu já ia perguntar se você sabia. Mudaste o quê? Vamos ler direito, gente. O nome de Jesus, estão aqui não? 1, 2, 3. É isso aí. Leu muito bem essa menina. Top demais. Presta atenção numa coisa. Você vai viver tua vida lamentando? Você vai viver tua vida reclamando do que passou? Pastor, eu fui frustrada. Pastor, que foi isso? Pastor, que me preteriram lá na escola. A professora nunca me chamou. Que meu patrão não me dá. Meu irmão, para de lamentar, irmão. Para de lamentar. Amém ou não amém? E eu não estou querendo dizer aqui, eu não estou dizendo aqui de verdade, vocês me conhecem. Não estou dizendo aqui que nós precisamos ser meritocratas, eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu sei a realidade de cada um aqui. Eu sei que muitos tiveram mais oportunidades do que outros, mas as suas oportunidades não podem te definir. Você está entendendo ou não? Porque lá atrás, como eu falei da casa da minha avó, uma casa de pau a pique, em 1984, 85, uma prima nossa, e eu também, meu irmão também, a gente saiu daquele meio de não estudar, de não crescer, de não avançar. A gente falou, cara, a gente precisa melhorar, a gente não tem padrinho rico, a gente não é rico, então a gente tem que estudar. A única coisa que sobrou para a gente é a escola. Então a gente investiu nisso. Em 1988, 89, minha prima falou assim, eu quero fazer medicina. E a família não tinha muito dinheiro, e eu já era militar nessa época, já tinha passado no concurso, já era militar. E ela foi lá para casa, saiu de Teresópolis, foi lá para casa para estudar lá, ficou estudando 1 ano e passou para medicina. Foi a primeira médica da família, a segunda é minha filha. Então, a oportunidade, ela vai aparecer. Agora, você precisa se esforçar. Amém ou não amém? Eu tenho plena convicção, irmãos, que tem pessoas que não têm condições e nunca se abriu uma porta para essa pessoa, de verdade. Por isso que a igreja está aqui, para abrir portas para essa pessoa. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu botei essa meninada tudo para estudar. E a gente tem outros médicos agora aqui na igreja, saindo daqui. Não é só minha filha, tem o Mateus também que vai se formar. Daqui a pouco tem a Vitorinha que vai passar. Daqui a pouco vai ter a filha da... Como é que é o nome dessa filha? Esqueça da tua filha. Letícia vai passar também. Meu irmão, está entendendo ou não? Sabe por quê? É assim que a gente tem que fazer. Porque senão a gente vai continuar no mesmo quadro. Jesus, ele entra naquela família, ele muda o quadro daquela família, meu irmão. Jesus entrou na tua vida, na tua família, tem que mudar o quadro que você está vivendo. Você não pode ser mais do mesmo mais, porque o rei do jeito está habitando dentro de você. Amém ou não amém? Levanta a cabeça, fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o nosso Deus é aquele que transforma o nosso lamento. Nós não ficaremos olhando para o lamento mais, nós vamos olhar para a alegria que ele produz. Amém ou não amém? Amém, queridos? Terceira coisa, deixa eu correr. Terceira coisa, Jesus transforma a nossa obediência simples em um grande potencial de milagre. Quer experimentar milagres? Começa a ser obediente. Quer experimentar um milagre sobrenatural? Seja obediente. Está difícil ser obediente, pastor, eu sei, meu irmão, que é difícil, é verdade, eu sei como é, eu sou humano, vivo nessa terra, sou normal, natural, mas eu quero te dizer uma coisa, quando ele mandar, você vai fazer, e você vai colher milagres. Amém ou não amém?
João 2, versículo 5, ele diz: ela falou, fazei tudo que ele vos disser. Deus age quando obedecemos, mesmo sem entender. Nós precisamos entender isso. Crente não precisa entender, tem que obedecer. E isso não quer dizer que você vai ser assim, porque tem coisas que a gente só vai entender na caminhada. Está entendendo ou não? A gente obedece agora para entender. E obedecer é você ler a palavra, é você falar assim: me mostra aqui dentro da palavra se o que eu estou fazendo está certo. Por quê? Porque senão a gente não cresce. A gente quer entender primeiro, e às vezes você só vai entender se você abrir a palavra. Você só vai entender se o Espírito Santo estiver dentro de você, porque é Ele que revela a palavra para a gente. Então não adianta você querer, não, eu preciso me dedicar ao Senhor, preciso ter uma vida de dedicação, porque o servo é aquele que obedece a ordem do seu Senhor. Verdade ou não? Irmãos, logo assim que eu comecei a trabalhar na minha vida profissional, eu cheguei na Marinha, muito jovem, e muitas coisas que aqueles caras falavam lá, eu olhava assim, eu falava: poxa, eu acho que se eu fizer desse jeito vai ser melhor. Parece coisa simples o que eu vou dizer para você. Por exemplo, fazer uma amarra de um barco, por exemplo, amarrar um navio no cais. Eu olhava a forma que os caras faziam, eu falei: cara, mas se eu fizer dessa forma vai ser melhor. Aí um dia, meu chefe falou assim: cara, dessa forma que você faz, não vai ser boa, você vai tensionar o cabo, e o cabo vai arrebentar. A experiência dele, ele só adquiriu na caminhada, está entendendo ou não? Porque a primeira visão que eu tinha, eu falava: pô, esse cara está fazendo tudo errado, pô, é melhor dar um nó aqui. Não, precisa ter um espaço de recuo, para que ele possa trabalhar, porque o mar ele não é inerte, meu irmão. E eu, na minha cabeça, eu achava que eu já tinha inventado a roda, eu já queria dar aula para os caras que estavam me ensinando. E ali, a primeira lição que eu aprendi: obedecer é melhor do que sacrificar. Aí eu falei: rapaz, a Bíblia já dizia isso para mim, eu já tomei na cabeça. Falei: cara, você vai fazer o que eu estou mandando, não é o que você quer. Eu: sim senhor, não senhor. E tinha uma outra palavra que a gente dizia: eu quero morrer. Era 3 coisinhas que ele... Lucas entende muito bem o que é isso, né, Lucas? É sim senhor e não senhor. Eu aprendi isso lá, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente chega na igreja, a gente chega cheio de ideia, a gente chega cheio de coisa. Não, que a gente pode fazer assim. Mas às vezes tem aí o pastor Valmir que está ali, 20 e poucos anos de igreja. Quem dera, né, Valmir? Quase 50 anos de igreja, irmão. A vivência que esse homem tem de igreja. Você chegou agora, você não pode achar que você sabe mais do que ele. Você pode ser doutor, mas a sabedoria você precisa respeitar. Esses homens, eles olharam para Jesus e disse assim: cara, se essa mulher falou porque ele pode fazer, vamos obedecer, porque ele sabe o que está fazendo. Eu fico imaginando o comentário dessa mulher. Irmãos, preste atenção numa coisa. Tem um texto lá em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 8. Deixa eu até ver se esse texto, antes de abrir ali, que eu vou dizer. É verdade, esse texto mesmo. A Bíblia diz que os homens vão chegar no céu primeiro do que as mulheres. Você sabia disso? Vou ler o texto para vocês. Abre aí, minha filha, Apocalipse 8. E é verdade, porque no silêncio há sabedoria, irmãos, de verdade. O texto aqui está dizendo isso. Eu estou brincando, porque a mulher tem necessidade de falar. Mas a Bíblia diz que quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Amém? Então, meia hora a gente vai chegar antes das mulheres lá, porque ninguém vai estar falando. Porque aí eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque numa festa igual essa, a alegria estava comendo solta. Verdade ou não? Porque tu acha que o vinho que Jesus estava... Era vinho como? Era assim como que era? Presta atenção, irmão. Nós somos abstêmio ao álcool. A gente não bebe não, viu, cachaceiro? Não é para você sair daqui para beber não, tá, miserento? Nós não bebemos não. Agora, presta atenção. O vinho era fermentado, senão ele estragava. Lá não tinha geladeira.
para conservar o suco da uva. Lá tinha que fermentar mesmo, não tinha jeito. E quando fermenta, vira álcool. Está entendendo ou não? O que conservava naquele tempo era o álcool. Então a gente não pode ser hipócrita para dizer o contrário. Jesus, quando ele muda a composição da água em vinho, o mestre da casa que provava os vinhos disse: esse é o melhor vinho. Por que você deixou o melhor vinho por último? Sempre se serve o melhor primeiro, depois a água de batata no final, que ninguém vai entender mais nada. É isso. Mas quando Jesus ele faz perfeito, ele faz o melhor. Eu fico imaginando essa cena dentro daquela festa. Irmãos, eu falei isso para você entender. Mulher fala, conversa ou não conversa? Eu fico imaginando Maria dizendo: meu filho, hein? Se liga aí no que ele vai fazer. Meu filho, vai sair coisa boa. Pode experimentar, vai ser coisa boa, porque tudo que ele faz é bom. Eu fico imaginando aquele burburinho naquela festa, e as pessoas dizendo: o que ele está fazendo? Ele está fazendo o melhor. Pode estar demorando para você, mas Jesus vai fazer o melhor. O que você não pode fazer, irmãos, é desmorecer no meio da batalha. Nós precisamos estar firmes, amém ou não amém? Assim como lá em Caná, Jesus quer intervir hoje na sua vida. E a pergunta é: o que você precisa que Jesus transforme em você? O que você precisa que Jesus mude dentro de você hoje? Amém ou não amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que transforma a nossa vergonha em um testemunho de milagres. Eu não sei você, não sei o que você quer mudar, meu irmão, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, ele pode transformar a tua vergonha em um testemunho de milagres. Os discípulos creram nele ainda mais. Versículo 11 do texto que nós lemos de João 2. Então Deus troca a nossa história, às vezes de uma história de derrota, por um legado de vitória e de fé. Mas o legado de vitória só vai vir se você tiver um legado de fé, um legado de oração, um legado de busca de Deus. Porque no reino de Deus, meu irmão, o canal de comunicação é a oração. Não tem como. É oração, muito poder. Muita oração, muita resposta. Pouca oração, pouca resposta. E agora nós às vezes nós viramos uma geração, sabe de quê? Pastor, ora por mim. A gente virou uma geração de pastor, ora por mim. Você não pode ver uma irmã de coque e tu vai falar assim: eu vou colar nessa irmã aí. Eu já passei vergonha nisso. Estava lá em Poços de Caldas uma vez, passeando lá. Vi uma irmã com um saião desse tamanho assim. Falei: rapaz, irmã de coque aí, ó, uma poderosa. Ela parou no sinal para atravessar assim, abriu a bolsa, pegou um Continental e falei: que miséria, mano. A irmã não é prima, né? Eu já pensei que era irmã. Falei: não é irmã não, com um charuto desse aí, um Continental ainda, meu Deus do céu. Irmãos, nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus que muda histórias de verdade. A falta do vinho lá naquela casa gerava uma humilhação social, mas Jesus ele tornou o cenário, ou melhor, mudou o cenário daquela festa. Da mesma forma que ele pode mudar a situação de vergonha que porventura a gente tenha passado. Às vezes Deus pode mudar o fracasso que você já passou. Eu já passei fracasso, já passei vergonha. Teve uma situação na nossa vida que eu falei para a Cris, Cris, nunca mais a gente vai passar por isso. Eu sei o que é ter escassez. Vou fazer 30 anos de casado, a gente já passou escassez no relacionamento lá atrás, quando a gente casou. Dificuldade, falta de sabedoria para administrar, a ponto de a gente não ter um cartão de crédito, ter que pedir os outros. Olha só que vergonha. Falei: Cris, está amarrado na nossa vida, nunca mais. Hoje o cartão de crédito dela é mais alto que o meu limite. Meu Deus, não sei porquê, estou tentando aumentar o meu, não consigo. Dela, o banco vai e dá as coisas assim rápido. Falei: meu Deus do céu.
A gente precisa entender uma coisa: o nosso Deus é o Deus que muda o nosso fracasso, mas Ele também quer mudar o nosso pecado em uma vida santa. Agora, mudar o pecado para uma vida santa é uma decisão, e é uma transformação. Amém ou não amém? Nós precisamos sair das limitações da nossa alma. Sabe por quê? Porque quando tu olha para dentro de você, olha para a sua vida, você se limita. O nosso Deus é capaz de usar pessoas. Amém? Ele usa até mula, não vai usar pessoa? Deus usa, e Deus quer te usar. Agora, apesar das suas limitações, Ele quer te usar. Amém ou não amém? O milagre não só foi para aquele casal que estava casando, foi para fortalecer também a fé dos seus discípulos. Foi para fortalecer a fé dos discípulos. Foi para os discípulos entenderem: Ele me chamou para caminhar com Ele. Eu não conheço, eu só senti uma coisa dentro de mim. Eu não conheço Jesus, mas eu senti um arrepio agora aqui. Rapaz, que arrepio é esse? É Jesus te chamando. Sabe como é que você vai conhecer Ele? Caminhando com Ele, andando com Ele, andando de fé em fé, de graça em graça. Deus vai aumentando a fé dentro do teu coração, a ponto de você começar a experimentar os milagres que Ele já liberou sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a sua transformação gera impacto na vida dos outros. As pessoas que eram meus amigos lá de trás, do tempo da bagunça, eles olham para mim hoje, e olham para mim já há algum tempo, e diz: cara, se Deus pode transformar a tua vida, pode transformar a vida de qualquer um. Então Deus pode transformar. Para terminarmos, Jesus, Ele transforma o seu estado natural para você começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Porque a água se tornou em vinho. O impossível é a ferramenta principal para a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. A ferramenta principal é o impossível, porque Ele transforma o impossível no possível. A água representa algo ordinário, natural. O vinho, o extraordinário, porque ele sai de uma composição humanamente impossível de acontecer. Jesus não precisa de uma matéria-prima especial para mudar a sua vida, porque a matéria-prima Ele já colocou dentro da gente, a essência do reino dEle. Porque quando Ele veio aqui na terra e fez o homem, Ele colocou no homem a sua essência. E a gente precisa entender isso, que essa essência ainda está dentro de você, está escondida, mas quando você é religado ao Pai através de Jesus, essa essência do sobrenatural, do divino, começa a brotar dentro da gente. Jesus, Ele age Ele age através de você, através dos seus dons. Deus, Ele liberou dons para vocês, e a gente testifica isso através dos dons que Ele tem nos dado. Eu quero terminar dizendo: aonde há escassez, Ele vai multiplicar. Aonde há escassez, Ele vai trazer multiplicação. Aonde há tristeza, Ele vai encher você de alegria. Salmos 30, Ele diz que Ele transforma o nosso lamento, o nosso luto em alegria. Ele vai transformar a sua vergonha em um grande testemunho. Agora, para que isso aconteça, você precisa trazer as tuas talhas vazias. Você precisa se esvaziar para dizer: Senhor, me encha por inteiro. E muitas das vezes não conseguem esvaziar de si mesmo, não conseguem se esvaziar da sua arrogância, da sua prepotência,
do seu achismo. Irmãos, eu parei de achar há muito tempo atrás. Eu não acho mais nada. Eu falo para Deus, se o Senhor falou que vai fazer, vai fazer. Eu não duvido mais. De verdade, eu não duvido. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Porque quando você traz as suas talhas vazias, os seus potes vazios, você está dizendo para o milagre: eu estou disponível para que esse milagre aconteça na minha vida. Agora eu te peço que você se coloque de pé no seu lugar e que você comece a falar com o Senhor aí, comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho, Ele está dizendo para você nessa noite: eu estou aqui para transformar a sua história. Os milagres de Jesus não foram em vão, e esse milagre especial não é em vão, é o milagre da transformação. Às vezes áreas da sua vida que precisam ser transformadas, áreas da sua vida ainda que tem ainda algumas coisas que precisam mudar. O Senhor Jesus está aqui nessa noite dizendo: eu sou Deus que posso transformar a sua vida, transformar a sua casa através de você. Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, das tarefas muito difíceis, é o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Senhor, nessa noite eu quero te pedir que o Senhor transforme, Senhor, aquilo que os teus filhos estão pedindo nessa noite. Senhor, eu te peço que a transformação de algo, Senhor, que eles têm procurado há tanto tempo, comece hoje na vida deles. Pai, que essa noite seja uma noite chave na vida dos teus filhos, que haja, Pai querido, a transformação necessária, a multiplicação genuína. Pai, que toda escassez dê lugar à abundância, oh, que toda vergonha dê lugar, Pai querido, de uma vida transformada. Por isso nós declaramos, Senhor, nós vamos viver o extraordinário e nós seremos multiplicadores de novas notícias, ou de boas-vindas, ou de boas novas. Por isso nós declaramos: Deus já fez um caminho aberto pelas águas.
te dá escape e livramento. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Começa um novo tempo hoje na tua vida. Só você querer. É só você desejar. É só você deixar que essa palavra gere vida de transformação. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, Ele está transformando vidas de homens e mulheres até hoje. Agora, sai daqui com essa palavra. Deus quer usar você como um agente de transformação nessa geração. Você precisa entender isso. O Senhor transformou algo dentro de você para você transformar no outro. Porque Jesus ele vive através da sua vida. É através de você que Ele quer fazer a obra dele. Jesus Ele te chamou para você fazer a obra. Com isso na sua cabeça. Eu falei ontem aqui para os líderes, na nossa reunião mensal. Falei para eles, o tempo é você que administra. O chamado é de Deus, mas o tempo é você que administra. Deus está nos chamando nesse tempo para ser um agente de transformação e de multiplicação. Amém? Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Não sei se tem cantina hoje, sabe se tem? Tem cantina? Beleza. Tem cantina ali, cachorro quente. É isso mesmo, né? Cachorro quente. Amém? Glória a Deus. Não saia sem comer um cachorrinho. Não um cachorrinho, um cachorro quente, né? Comer um cachorro quente para abençoar o ministério de dança da igreja. Glória a Deus. Estenda suas mãos para a atitude de receber. Paizinho amado, muito bom estar contigo. Muito bom, Senhor, ouvir a sua voz. Muito bom, Senhor, poder celebrar, Senhor, a tua vida. Muito obrigado. Que essa semana seja uma semana de reflexão, uma semana onde possamos ouvir a sua voz, Senhor, entender o sacrifício que o Senhor fez em nosso favor. Pai, que essa semana seja uma semana da gente entender que não foi em vão. E a prova disso, Senhor, é que nós somos agentes de transformação. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nos deu uma semana, Senhor, onde chamamos de santa, abençoada em família. O Senhor nos traga aqui no domingo, Senhor, para um grande culto de celebração, aonde estaremos falando, Senhor, sobre o poder do sangue. Ah, Pai, esse sangue tem poder. Prepara a nossa vida para ouvir a Tua voz. Prepara, Senhor, essa semana, em nome de Jesus. Que todos digam amém, amém e amém. Glória a Deus, aplauda Jesus.